Então, queridos, retornando a nosso ponto aqui, né? Intimidade física, nesse curso de intimidade conjugal, vamos ao assunto que tem mais extensão aqui, que é a intimidade física. Então, quero ir com vocês. E intimidade física em nosso relacionamento sexual vem de um entendimento de que o prazer encontrado no sexo, ele só pode ser assim verdadeiro, experimentado fora do reino do egoísmo e da nossa perversão do nosso coração. Nós somos às vezes egoístas ou só queremos que as pessoas nos dê prazer, mas precisamos dar prazer ao cônjuge. Precisamos que o relacionamento, para não ser perverso, precisa ser realizado somente dentro do casamento, o relacionamento sexual. Então, queridos, quando o casal entende o propósito de Deus para o sexo, o relacionamento vai ser uma expressão de verdade bíblica. E qual a expressão de verdade bíblica? O primeiro ponto está aí, veja, na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, falando sobre a superioridade de nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua carta. No final, ele dá algumas exortações práticas. E ele diz aí, Hebreus 3, verso 4, o casamento, deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade totalmente corrompida e depravada, porque ela, na verdade, não submete-se à palavra do Senhor, não tem aquilo que nós vimos, intimidade espiritual com o Senhor. Por isso que fazem as suas perversões sem nenhum temor a Deus. Mas à luz do texto, o casamento ele deve ser honrado por todos quem é a igreja do Senhor, a igreja de Deus. E deve ser o leito conservado puro, porque Deus vai julgar, melhor dizendo, os imorais e os adúlteros. Qual o propósito do sexo num casamento? O propósito do sexo num casamento, primeiro, é o retrato, O retrato do amor de Cristo para com a igreja. Isso é retratado dentro do amor do marido para com a esposa. É o retrato do amor de Cristo para a igreja. E Efésios diz exatamente assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Veja que o Senhor cuida, o Senhor ama, o Senhor compartilha seu amor, e o propósito exatamente do Senhor é apresentar a noiva, que é a igreja, santa, melhor dizendo, e inculpável, sem ruga ou coisa semelhante, sem pecado. Isso nos ensina que nós, maridos, precisamos cuidar da nossa esposa exatamente desta mesma forma, amando-a, cuidando dela, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro passo aí é o retrato. Segundo, a procriação. Gênesis 1, 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, diz a palavra, Sejam férteis. Veja, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Aqui está o mandato cultural do Senhor. O mandato é que no relacionamento entre homem e mulher, a gente possa procriar, possa ter filhos. E aí você pode levantar: mais, pastor, e aquele que não tem filho? Professor, aquele que não tem filho? Primeiro que nós devemos fazer diante disso, de maneira muito resumida, é orar. O primeiro ponto é oração. Vocês se lembram do que
o anjo disse a Zacarias: as tuas orações foram ouvidas e Isabel, sua mulher, está grávida. Aconteceu isso com Sara, aconteceu isso também com Raquel. Primeiro ponto é oração, direção do Senhor, pois Ele pode exatamente fazer fecundo o casal. Segundo, a ciência. É um braço do Senhor, é um meio em que Deus pode agir para que o casal possa assim ter filhos, porque está isso submisso à vontade do Senhor. E se não acontecer, que a gente ore ao Senhor para que a gente se conforme com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, retrato, procriação, depois paixão, intimidade, parceria, como diz o texto. Paixão significa satisfazer um ao outro, gente. Não somente pelo sexo em si, mas porque ama o cônjuge, deseja deleitar-se no cônjuge. Veja o texto de Cântico dos Cânticos 2, do verso 2 ao 6, que diz assim: como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre os jovens. Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar, diz o texto. Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustente-me com passas, revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Veja que o autor, Salomão, Cantares, fala sobre a intimidade entre o casal. Dar prazer é exatamente o quarto ponto em que nós iremos ver. Primeiro, é o retrato de Cristo com a igreja, procriação, ter filhos. Terceiro, paixão, intimidade e parceria. E depois, prazer. E o prazer, o texto que nós iremos, melhor dizendo, é Provérbios 5,18. Seja bendito a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Tenha toda alegria e todo prazer na esposa que Deus lhe deu e no marido que Deus lhes concedeu. Como ter um sexo sagrado? Esse é o ponto que nós devemos ter. Primeiro, conhecer o propósito de Deus para os dois. O propósito é, diz aí, enriquecer a vida do casal, satisfazer nele, assim, e ele nela. Ser também um instrumento de graça para outra pessoa. Eu não mereço, mas o Senhor tem me concedido ele. Então é preciso, queridos, compreender o propósito de Deus para a nossa intimidade sexual, sabendo que Deus quer usar a nossa relação sexual para ensinar e compartilhar sua graça, sua vontade, seu amor. E é por isso que Paulo escreve exatamente o texto na primeira carta aos Coríntios 7, de verso 3 ao 4. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Queridos, prestem atenção no texto. Relação sexual mútua é o que Paulo ensina, mutualidade, como também plenitude, um com o outro. Dar prazer ao meu marido, dar prazer à minha esposa. O uso do corpo no relacionamento, segundo o texto que Paulo está aí nos ensinando, né? Segundo o texto que Paulo está nos ensinando, não é um relacionamento exclusivo. Não é um relacionamento que se pode ter sozinho, cada um por si, mas pertence ao cônjuge. Pertence àquele que está ao meu lado, está comigo sempre. John Piper, ele diz algo interessante. Ele diz, quando dois se tornam, diz o texto, né? Quando dois se tornam uma só carne, seus corpos estão ao serviço da outra pessoa. O melhor sexo ocorre quando sua alegria
vem da outra pessoa, quando o prazer emana de um para com o outro. Então, quando, né, o sexo é sagrado? Segundo ponto, quando conhece o propósito, aguarda no contexto bíblico. Mais uma vez, Hebreus 13, né? 13, 4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, a igreja, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A pessoa que vive de maneira imoral e adúltero está dizendo ou está evidenciando que não tem a pessoa de Cristo em sua vida, como foi proposto Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, verso 7. Quando o sexo é sagrado? Quando é saudável e não é perverso. Deixar de ser saudável e não perverso, né? Ou melhor dizendo, ser saudável e não ser perverso. Quando é que o sexo é saudável? O sexo, ele é saudável. O sexo, ele é saudável quando se permanece dentro dos propósitos, dos limites da palavra do Senhor. Entre o homem e a mulher, dentro do casamento, vinculados debaixo de um voto que cada um deu a si mesmo. Por isso que Efésios, capítulo 4, né? Efésios 4, versículo 17, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, como os incrédulos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, de porneia. E a palavra porneia, ela abrange sexo solitário, pornografia, adultério e prostituição. E aqui a gente pode ver alguns exemplos. Exemplos de... Aqui. Exemplos de quando o sexo não é saudável. Incesto, certo? Homossexualidade, estupro, adultério, prostituição, bestialidade e dano. Então o sexo não é saudável dentro disso aí. Quando é que o sexo é saudável? Esta é a pergunta. A Bíblia vai dizer, né? A Bíblia diz que os cônjuges devem oferecer seus corpos entre si em casamento e não devem negar um ao outro, segundo o texto que já lemos, 1 Coríntios 7, verso 5, exceto para ocasiões especiais, para a dedicação de oração e jejum, certo? E Deus fez homens e mulheres como criaturas que sentem desejos, a alma, né? Deus fez homens e mulheres como criaturas que sentem desejo. Então, o desejo sexual, ele é um dom de Deus para a vida do homem e da mulher. Mas Deus diz que ele só deve ser saudável dentro do casamento. Então, que Deus abençoe a todos. Que o Espírito de Deus venha nos ensinar cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus.